Espírito Santo é para quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Essa pessoa tem uma promessa que ela tem direito de receber. É para todo que crê. Mas o batismo no Espírito Santo não é tudo, porque depois ainda tem mais. Eu não sei como é que você se sente, mas quando você aceitou Jesus, você teve experiências, você teve sensações, porque uma das coisas que acontece é que o nosso interior muda, a sensação, porque nós recebemos uma paz inigualável, que é a paz que o mundo não pode dar, é a paz que Cristo nos dá. A gente continua enfrentando problemas, lutas, dificuldades, mas tem uma coisa diferente dentro de nós, que é a paz de Cristo. A gente começa a ter experiências, mas a gente não pode ficar satisfeito com as poucas experiências que nós já tivemos. Tem muito mais para acontecer na sua vida. Deus quer fazer mais na sua vida, tem mais para acontecer na sua vida. Eu creio que nós vivemos ainda muito pouco em relação à realidade espiritual da igreja que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. Nós não podemos nos conformar, nos acomodar e ir empurrando com a barriga, vivendo uma vida cristã mais ou menos, achando que isso é normal. Isso não é normal. A vida cristã normal não está sendo vivida pela maioria de nós nos dias de hoje, porque a vida cristã normal é uma vida de experiências novas a cada dia, é uma vida de novidade de vida, é uma vida de intimidade com o Espírito Santo, é uma vida onde os milagres acontecem, o morto ressuscita, o cego enxerga, os oprimidos são libertos. Essa é a vida cristã normal. Decorar versículos, ter uma boa oratória, uma boa argumentação teológica, defendendo postulados que foram deixados por homens que deram grande contribuição na compreensão das Escrituras, como Calvino, né? Aí tem os calvinistas, os arminianistas. Um dia me perguntaram: pastor, você é calvinista ou arminianista? Eu falei: nenhum dos dois, eu sou bibliologista. Porque na ocasião, na época deles, eles deram boas contribuições. Alguns aspectos, um deles se equivocou, o outro se equivocou, mas de lá para cá, o conhecimento bíblico foi se aprofundando, e tem muitas verdades que foram trazidas à tona que eles não enxergaram naquele momento. Nós precisamos crer na Bíblia como ela é, o que ela diz. Eu fui criado numa igreja tradicional, e quando a gente começou a orar, um grupo começou a orar, buscar Deus, evangelizar, nunca tinha ouvido falar de batismo no Espírito Santo, já tinha lido muitos textos, mas nunca tinha ouvido falar. E aí um dia o pastor reuniu o grupo de adolescentes numa salinha, tinha bastante adolescente, o grupo era bom, o grupo era muito unido, devia ter mais de 20 adolescentes numa salinha pequena, e ele foi fazer um estudo sobre batismo no Espírito Santo. E naquela época eu já estava muito envolvido com a obra, querendo mais de Jesus, mas não sabia que era batismo no Espírito Santo. Ele começou a ensinar e falar e usar vários textos sobre batismo nas águas. Aí depois de usar vários textos, aí eu, pastor, falei ingenuamente, querendo um esclarecimento.
Falei, pastor, esses textos aí, eles estão abordando o batismo nas águas. Eu gostaria que o senhor comentasse. Aí eu falei alguns textos que realmente eu queria saber, né? Já que ele que propôs aquele ensino, ele falou, não, esses textos aqui, a gente vai deixar por uma outra ocasião. E nunca mais tocou no assunto, nunca mais voltou. Isso despertou. Isso abriu os nossos olhos, os meus olhos e de outras pessoas, para um estudo mais aprofundado, para olhar novamente cada um daqueles inúmeros textos que estávamos lendo, e sem despertar para o significado, né? E a gente começou a fazer isso. Hoje eu vou ler alguns textos para vocês, mas antes, eu quero que projete, por favor, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2 diz, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, no plural, batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O escritor de Hebreus, eu falei no primeiro culto, que na minha opinião é o apóstolo Paulo, eu não vou comentar a mesma coisa que eu comentei, mas o escritor de Hebreus, ele está falando, gente, olha só, nós já conhecemos aqui bastante os princípios fundamentais da nossa fé, arrependimento de obras mortas, ressurreição de mortos, batismos, no plural. Que batismos são esses? Batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Naquela época eles não ficavam mais perdendo tempo se batismo no Espírito Santo é bíblico, não sei o que. Não, aquilo era uma doutrina fundamental, elementar para eles. Mas na minha época, quando eu era adolescente, era motivo de muito debate, muita discussão. Eu não batismo no Espírito Santo, não é para os dias de hoje, isso foi só o marco da chegada do Espírito Santo e outras coisas mais. O fato é que existe uma gama de textos bíblicos que não deixam nenhum tipo de fragmento de dúvida a respeito da verdade dessa doutrina e dessa promessa feita por Jesus. Eu vou ler aqui alguns textos e vou ler esses textos, não vou ter tempo de explicar, vou ler esses textos apenas para aqueles que talvez nunca tenham ouvido uma ministração sobre esse tema, para que tenham alguma base bíblica para poder acessar o conteúdo que eu estou falando. Atos capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 15, estes ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 10, de 44 em diante, só para você entender, Pedro recebeu uma visão e para ir até a casa de Cornélio, alguns servos de Cornélio foram até Pedro para buscá-lo, ele foi até lá. Cornélio era um gentio, não era judeu, naquela época as coisas eram muito fechadas, porque Deus era só para os judeus, e quando Jesus traz o Evangelho, dizendo que o Evangelho era para ser pregado para toda criatura,
Mesmo com tantos ensinamentos de Jesus, os discípulos ainda tinham muito arraigado dentro deles essa coisa, né, que o Senhor, o relacionamento com Deus era algo exclusivo deles, porque eles eram uma nação peculiar e escolhida. Mas com o advento da vinda de Jesus Cristo, a mensagem de salvação foi aberta para as nações, para os gentios. E aí nessa ocasião Pedro vai até lá, prega o evangelho. E quando Pedro está pregando ali, aquelas pessoas, os gentios, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então os judeus que estavam com Pedro ali, vendo a manifestação de Deus, que Deus não havia feito acepção de pessoas entre judeus e gentios, e havia dado a eles o dom do Espírito Santo. Então Pedro diz: olha, se Deus não fez acepção e está dando a eles o dom do Espírito Santo, né, nós vamos batizar eles também. E depois Pedro justifica, porque ele foi até os gentios, pregou e batizou. Ele justifica para os demais apóstolos: olha, se Deus não fez acepção de pessoas e deu a eles o dom do Espírito Santo, nós também não podemos fazer, né? Esse é o contexto desse texto que nós acabamos de ler. Atos capítulo 19, versículo de 1 em diante. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles já tinham aceitado a Jesus, eles já tinham sido batizados, mas eles não tinham ouvido nem falar no Espírito Santo. Por isso Paulo perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Está lembrado? Quando a gente crê, entrega a vida para Jesus, o Senhor vem morar dentro de nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo que Paulo estava falando, é esse revestimento de poder, com a evidência de falar em outras línguas. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eu acredito que é possível alguém ser batizado no Espírito Santo sem a evidência de falar em outras línguas. Mas creio também que não é a vontade plena de Deus, é a vontade permissiva de Deus. Porque já ministrei isso aqui, né? As línguas, ela tem uma instrumentabilidade muito grande, serve como uma arma espiritual. As línguas também são línguas de oração, né? As línguas não funcionam só, como explicou Paulo, né, que durante o culto na igreja a pessoa só falaria em língua se houvesse intérprete. Não, as línguas são usadas para oração, como o próprio apóstolo Paulo detalhou. Não me recordo se é o capítulo 12 ou o capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele diz: o que farei? Orarei com entendimento, mas também orarei com espírito. E ele diz: aquele que ora em línguas, a sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito de fato ora bem. Por quê? Porque quando nós oramos em línguas, o Espírito está nos auxiliando, como diz Romanos 8, e intercedendo por nós e juntamente conosco. Ao mesmo tempo que ele ora e intercede ao Pai por nós, o Espírito também, quando nós oramos em língua, ele ministra na nossa própria vida.
Por isso, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Existe uma edificação e um fortalecimento espiritual, mesmo que você não compreenda uma vírgula que você está falando. Isso está na palavra. Por isso, eu acredito que é muito importante, ao ser batizado com o Espírito Santo, você também desenvolver essa linguagem espiritual. O batismo no Espírito Santo é para todos os crentes, e biblicamente a sua principal evidência é o de falar em outras línguas. Agora nós vamos comentar sobre alguns obstáculos. Por quê? Obstáculos que impedem que você, muitas vezes, receba o batismo com a evidência de falar em outras línguas, levando-se em consideração que é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que inclui a todos os que creem. Jesus não falou que seria batizado no Espírito Santo um grupo específico, pastores ou um determinado grupo, não, mas é uma promessa para todos os que creem, é uma promessa para você. Mas por que então algumas pessoas não conseguem experimentar o batismo no Espírito Santo? Um dos motivos que algumas pessoas não conseguem ser batizadas no Espírito Santo é por causa do espírito de religiosidade denominacional. Espírito de religiosidade denominacional. Muitas vezes as pessoas chegam aqui depois de anos congregando em uma igreja tradicional, uma igreja denominacional, uma igreja onde não cria no poder de Deus, nos dons espirituais, né? Onde se explicava, olha, o dom de língua foi só um marco para a chegada do Espírito Santo e depois acabou. Não é verdade. A Bíblia deixa muito clara a associação entre batismo no Espírito Santo e as línguas, né? Alguns afirmam, olha, o batismo, esse negócio de falar em línguas, gente que tem problema mental. Gente, você pode nunca ter ouvido, mas eu já ouvi de tudo. Não só eu, mas muitas pessoas já ouviram de tudo. É gente que tem problema mental. Igreja que o pessoal fala em língua, é gente que não tem instrução. Não tem instrução. Não tem uma formação acadêmica, por isso entra nesses negócios aí, nessas maluquices. E aí, irmãos, tem tanto texto bíblico, tem tanta evidência bíblica, que fica feio falar essas besteiras, e alguns começaram então a justificar de forma diferente. É tanta evidência bíblica, é tanto texto bíblico, que fica muito feio e pega muito mal nos dias de hoje, com toda a informação disponível, alguém dizer que essas besteiras. E aí começaram a explicar, não, o dom de línguas é o seguinte, é alguém que tem uma facilidade muito grande de aprender um idioma. Aí a pessoa ouve durante anos, uma pessoa que teve esses conceitos impregnados na mente, é uma pessoa que tem dificuldade de crer em milagre. Vocês viram aquele missionário que veio aqui? A besteira que ele falou? Eu não creio em cura. São anos com besterol na cabeça do cara. Ele não consegue ler e enxergar o que está explicitamente na Bíblia. E aí isso vira um obstáculo. São falsas crenças que a pessoa desenvolve a partir de informações do denominacionalismo, que distorceu tanto conteúdo da palavra. E aí, como é que faz para se livrar disso? É preciso colocar a palavra mesmo, a palavra verdadeira de Deus, substituir essas falsas informações pela palavra, pelo que Jesus diz, pelo que a Bíblia diz.
Uma outra barreira são as falsas crenças, né? E é interessante que as falsas crenças, elas são compartilhadas, inclusive no meio pentecostal. Quais são as falsas crenças? Você só vai ser batizado no Espírito Santo se você estiver andando muito em santidade, se você vencer todos esses defeitos que você tem, aí você vai ser batizado no Espírito Santo. Gente, se é justamente o contrário, é o batismo no Espírito Santo que nos capacita e nos ajuda a superar situações que a gente tem dificuldade, né? Quando a gente ora em línguas, a gente está sendo ministrado, irmãos. Eu já falei aqui, que eu oro muito mais em línguas do que em português. Eu oro em português também, né? Mas tem vezes que eu não sei nem pelo que orar, são situações que surgem. A única coisa que eu sei é que eu tenho o Espírito Santo como aliado. Eu recebi a promessa do batismo no Espírito Santo, e o Espírito Santo colocou dentro de mim uma linguagem espiritual, que eu posso usar no meu tempo de oração, e aí eu começo a orar. O Espírito Santo, ele vai intercedendo, ele vai atuando na área que realmente precisa de atuação. Ao mesmo tempo que ele vai intercedendo, ele vai ministrando, fortalecendo, né? E quanto mais a gente ora em línguas, mais forte a gente fica em relação a alguma área de tentação que a gente tem. É por isso que Satanás se opõe tanto às línguas. Irmãos, não tem nenhum outro dom que Satanás tente impedir de uma forma tão intensa como as línguas. Você vê nos dias de hoje, Satanás não se opõe quando vão levantar pastores, bispos, arcebispos, apóstolos, arcanjo, semideus. Ele não se opõe. Isso não atrapalha, isso não interfere, isso até é bom para ele, porque cada coisa que vai surgindo nos dias de hoje. Mas quando a gente começa a ensinar sobre as línguas, existe uma oposição muito grande, porque as línguas é o caminho de acesso. Quando você é batizado no Espírito Santo, a língua é o caminho de acesso aos demais dons, a dimensão do sobrenatural. Eu falei das barreiras. Tem gente que ouviu tanta besteira que mesmo já estando aqui há tanto tempo, não consegue crer. Os milagres que a pessoa, pô, será que está acontecendo mesmo? Um milagre? Normalmente, alguém que não consegue crer e deixar as línguas fluírem, é alguém que não consegue crer em milagres, tem dificuldade por causa de conceitos arraigados. E aí um outro obstáculo que eu estou falando é o das crenças equivocadas. Você só vai ser batizado no Espírito Santo se você fizer isso e aquilo. Eu lembro que tinha tanto conceito equivocado na minha cabeça, porque eu era de uma igreja denominacional, que quando eu comecei a buscar o batismo no Espírito Santo, eu fui para tudo quanto é lugar. Tem uma consagração ali que eles oram para batismo no Espírito Santo. Estava lá, tia Joaninha, aí eu ia lá, tia Joaninha. Aí chegava no vigília, ia lá. Culto de não sei o que, eu estava lá. Aí ia receber a oração. Você vai fazer o seguinte, você vai ficar glorificando. Aí eu, tá bom. É o glória a Deus. Não é assim não. Você vai falar assim, ó, glória, 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 glória. Aí você vai falar em língua. Parecia um peru na véspera de Natal, sabendo que ia ser morto. Glória, 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 glória. Aí tu ficava ali, glória, glória, glória. São crenças equivocadas que atrapalham uma coisa tão simples, irmãos, que é a promessa de Deus para nós.
Tá rindo, você já deve ter feito isso aí, né? Já deve ter feito esse negócio aí, né? Fala glória, 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 já deve ter passado por isso. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele tem maior interesse. Jesus, Ele tem maior interesse. O Espírito Santo, Ele tem maior interesse que você seja batizado. Toda pessoa que não é batizada, não é porque Jesus não quer batizar, é porque pode ter alguma trava, algum obstáculo, algum empecilho que não permite que ela creia e evidencie algo tão simples como o batismo no Espírito Santo. Um outro obstáculo são as ligações do passado com religiões, seitas. A pessoa se prostrava perante imagens esculpidas de madeira ou de gesso e adorava e cultuava e fazia preces. No Salmo 115, a Bíblia diz que se tornarão semelhantes a essas imagens aqueles que o adoram. E como resultado disso, muitas pessoas se convertem, mas não quebram aquela ligação espiritual, as alianças, os pactos, as promessas, as oferendas que foram feitas, porque não compreendem que as coisas não acontecem no mundo espiritual de forma automática. Aí eu aceitei a Jesus, está tudo quebrado e cancelado automaticamente. Não. Você aceitou Jesus, recebeu Jesus, você está salvo. Mas toda vez que você pecar, o pecado não vai ser perdoado de forma automática. Você vai ter que confessar o teu pecado para ser perdoado. É o mesmo princípio, irmão. Se você teve uma aliança com entidades ou com ídolos, você vai precisar cancelar isso, renunciar a isso, renunciar a toda a ligação, toda a influência que essa situação ainda exerce sobre a tua vida. Irmãos, o homem, ele é tripartido, ele é feito de espírito, alma e corpo. O Espírito Santo habita em nosso espírito, mas a nossa alma e o nosso corpo ainda estão sujeitos às vulnerabilidades do mundo e aos ataques das trevas, né? É por isso que a gente encontra crente com depressão. Não deveria, mas a gente encontra. Por quê? Porque a alma ainda está vulnerável. É por isso que a gente ainda precisa de ir ao médico, porque o nosso corpo ainda está sujeito às situações da vida. O espírito maligno, ele não pode agir em nosso espírito, porque ali tem o Espírito Santo, mas ele pode influenciar na sua mente, colocando bloqueio, obstáculo, para que você não viva o que Deus tem para você. Por isso você tem que renunciar. E aí, irmãos, eu lembro que eu tinha tanto obstáculo, tanto paradigma na minha cabeça a respeito disso, porque eu cria, mas eu achava que tinha que ser de uma maneira, né, totalmente mística, né? Por quê? Porque uma pessoa que tem uma barreira religiosa denominacional, ela tem uma preocupação danada de não fazer a coisa por ela mesma. Então isso gera bloqueio e ela não consegue desfrutar, porque ela não ousa ir adiante. Se você olhar Atos capítulo 4 versículo 2, projeta por favor. Olha só o que o texto bíblico diz em Atos capítulo 4 versículo 2: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, não foi o Espírito Santo que falou por eles, eles começaram a falar. Quando nós recebemos uma oração pelo batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo imprime em nosso interior uma linguagem espiritual de oração, que a Bíblia chama de línguas estranhas. Só que essas línguas estranhas não vão saltar
contra a nossa vontade, nós vamos precisar falar em fé. E aí, irmão, é tanta caraminhola na cabeça que a gente pensa, pô, esse negócio é muito estranho, isso é coisa da minha cabeça. Ou então, não, para eu ter uma experiência dessa, só tem que... E aí a gente fica cheio de misticismo, achando que as coisas de Deus... Quando alguém fala assim, ó, Deus falou comigo, o que a maioria das pessoas pensam? Ou um anjo do teu lado, falando assim, fulano, uau, e tal, né? Ou então o próprio Deus lá de cima, ó, ei, as pessoas não pensam que a maioria das vezes, quase na totalidade das vezes que alguém fala, olha, Deus falou comigo, isso nasce como se fosse um pensamento, uma coisa nossa, interior, e às vezes confunde, será que Deus falou ou eu que estou pensando isso? É uma coisa tão simples e tão não mística, que muita gente não consegue ouvir quando Deus está falando com ela, porque se você é crente e nasceu de novo, você pode ter a certeza absoluta que o Senhor já falou contigo muitas vezes, Ele fala contigo diariamente, mas você muitas vezes descarta, porque você pensa que isso é um pensamento seu. Por quê? Por causa do misticismo. São falsas crenças, é o misticismo. Isso bloqueia uma experiência tão simples como aconteceu comigo. Muitas vezes nós vamos precisar jejuar, não porque o batismo no Espírito Santo precisa de jejum, não, mas por causa de nós, para romper algumas barreiras, para orar, cancelando situações da nossa vida, situações que prendem, né? Crenças equivocadas que ainda estão arraigadas, mesmo a gente ouvindo a palavra, e aí a solução é substituir essas crenças pela palavra, né? Por exemplo, uma pregação como essa, você tem que ouvir depois de novo, ouvir de novo, e a gente percebe que na igreja, a maioria das pessoas só ouvem a ministração da palavra no dia do culto e não ouve mais. Como é que eu sei disso? Pelas visualizações, porque os irmãos depois eles separam o culto e a palavra e deixam lá no canal da igreja. Pelo número de visualizações a gente sabe que as pessoas nunca mais têm acesso àquela mensagem. É repetição, é o ouvir a palavra que vai quebrando resistências espirituais na nossa vida e vai nos colocando em uma dimensão de fé que possibilita o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer. Porque a impressão que a gente tem às vezes, a gente pensando e vendo as nossas dificuldades de alcançar o que a Bíblia diz que o Senhor quer fazer, a gente começa a pensar, o Senhor não quer fazer comigo. E a gente começa, né, dar uma de coitadinho, achando, não, eu vou dar uma de coitadinho aqui, que o Senhor vai ficar com pena e vai fazer. Deus não vai fazer. O Senhor não quer fazer comigo, Ele batiza todo menos eu não. Eu sou muito desprezível. Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Só falta botar o dedinho na boca e ficar chupando. Né? Deus não age assim, irmãos. Deus age de acordo com os princípios da palavra dEle, na dimensão da fé. Tem pessoas que ficam se lamentando, murmurando, reclamando, choramingando, contando o sofrimento. Deus não vai intervir. Deus começa a agir quando você começa a falar a linguagem dEle. Ao invés de murmurar, você começa a agradecer, adorar, crer que Ele se você está passando aquilo é porque Ele está permitindo. E crer também que Ele é poderoso para mudar. Todo extremo é perigoso. O extremo do Deus faça a sua vontade, e aí está sendo arrebentado, detonado em uma área da vida que precisa de um posicionamento espiritual. Aí não, que o Senhor faça a sua vontade, sendo arrebentado ali, detonado, mas não toma uma atitude. Tem coisas na nossa vida que a Bíblia já deixou clara qual é a vontade de Deus, e você precisa agir.
Muitas vezes você vai precisar se levantar e guerrear contra o inferno, porque você vê que algumas coisas estão acontecendo dentro da tua casa. Aí você fica: oh, está uma luta tão grande, o meu filho isso, meu marido isso, a minha esposa isso, uma luta, o carro deu problema, não sei o que lá, que batalha, oh Deus, um dia vai melhorar, se Deus quiser. Não toma posicionamento espiritual, não guerreia, não peleja, não conquista. Está numa igreja restaurada, que crê literalmente na palavra, mas ainda continua com os pensamentos da religiosidade denominacional, de um Deus frouxo, fraco, que não opera mais milagre, um Deus que luta de igual para igual com o diabo, e às vezes eu acho que até perde, na cabeça de algumas pessoas. Irmãos, Deus não luta com o diabo, irmão. Deus, é criador, diabo é criatura. O anticristo, que vai tocar o terror no período da grande tribulação, vai ser destruído com o sopro da boca de Jesus. Jesus vai fazer assim, ó, acabou o anticristo. Deus é incomparável. Hoje nós apresentamos o Miguel. Miguel significa quem é como Deus. Eu preguei isso aqui um tempo atrás. Lúcifer queria ser igual a Deus, fez uma rebelião, mobilizou lá no céu a terça parte dos anjos, né? Crente que ia conseguir alguma coisa. Aí Deus, sabe o que Deus fez? Enviou Miguel para expulsar ele lá do céu. Lúcifer queria ser igual a Deus. Aí ele manda um anjo, que o nome do anjo é quem é como Deus, Miguel. Que coisa extraordinária, irmãos. Você tem autoridade no nome de Jesus. Manifestar um demônio, não é brincadeira não. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Não é para fazer sinal da cruz não. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o demônio olhando para o cara. Não. Em nome de Jesus, eu ordeno, sai dessa pessoa agora. E ele vai sair. Se for uma legião, pode dar um pouco de trabalho. É por isso que você tem que ter uma prática de vida de jejum e oração, porque tem algumas resistências que só são quebradas com jejum e oração. E aí na hora que tu está lá naquela situação, como é que você vai jejuar para encarar? Você já tem que ter uma prática, porque quando a situação se apresenta, você já está ali revestido com poder. Mas o passo inicial, como eu falei, para você entrar nessa dimensão do sobrenatural, é o batismo no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é só o comecinho. Eu fui batizado no Espírito Santo, nunca mais falei em língua. Você tem que orar em línguas diariamente. Eu dirijo orando em línguas. Às vezes eu estou deitado para dormir orando em línguas. Alguém olha para mim, está dormindo. Estou dormindo, não estou orando em línguas, em pensamento. Às vezes você está tão cansado e a luta tão desgastada, que você já não tem assim, muito ânimo para orar por uma determinada coisa, mas o Espírito ele ora bem. Aí você ora em línguas. Equivocadamente alguém disse que o dom de línguas é o menor de todos os dons. Não é. Vem a sequência, ele é mencionado lá por último, mas ele é o que abre a porta para uma conexão nos demais dons, para a dimensão do sobrenatural. É por isso que eu disse, o Satanás ele quer tanto impedir e quer tanto desmerecer esse dom.
Porque na cabeça de muitos crentes, dom de língua não serve para nada. Por quê? Porque para usar o dom de línguas tem que ter um intérprete. Isso é no culto. Não é a temática dessa mensagem. Isso é no culto. Paulo está dando instrução sobre como proceder no culto. Porque a língua, mas a interpretação de línguas é igual a profecia. E profecia no Novo Testamento não revela o futuro. Se numa profecia revelar o futuro, está sendo misturado com outro dom, que é a palavra de conhecimento, que faz parte dos dons da revelação do Espírito. Aleluia. Mas isso é outro dia, outra temática, outro assunto. Você está entendendo, irmãos? Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Meu tempo esgotou. Olha, irmãos, eu esqueci. Ainda bem que não tem ninguém para entrar agora aqui, né? Ainda bem, mas eu vou terminar. Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Algumas pessoas receberam oração e aí não falaram em línguas, e fizeram isso mais de uma vez, aí ficaram receosas, ficaram frustradas e têm receio de receber oração de novo e mais uma vez não acontecer. Irmão, você está de brincadeira comigo? Se eu não tivesse sido batizado com o Espírito Santo, eu estava até hoje buscando esse trem, meu irmão. Aleluia! Eu fui numa reunião, fui numa vigília, em que chamaram, uma vigília pentecostal, naquela época, porque naquela época, oração por batismo no Espírito Santo, dons era exclusivo de igrejas pentecostais, né? Graças a Deus, Deus trouxe restauração. E Deus trouxe um mover muito forte em muitos lugares. Chamaram à frente para receber o batismo do Espírito Santo. Eu conto isso normalmente no ECIL. Foram 16 pessoas à frente receber oração para o batismo do Espírito Santo. 14 foram batizados, 2 não. Entre os 2 estava eu. Isso aconteceu mais de uma vez, em vários lugares. O maior, naquela época, eu sou dos anos 80, um dos maiores especialistas, pregadores, que ministravam na área de batismo no Espírito Santo, veio junto com o evangelista Jimmy Swaggart no Rio de Janeiro. E aí ele ministrou no Maracanãzinho. Jimmy Swaggart ministrou no Maracanã, e naquele período ele ministrou no Maracanãzinho depois, sobre o batismo no Espírito Santo. Tu acha que eu estava em casa lamentando? Hoje eu fui tantas vezes receber o batismo no Espírito Santo, nunca recebi, eu não sei. Você acha? Eu estava lá. Quando ele ministrava, veio aquele mover forte, poderoso, e as pessoas começaram a falar em línguas estranhas em todos os lugares. E eu não falei. Sabe por que eu não falei? Muita caraminhola na cabeça, muito denominacionalismo na cabeça, misturado com misticismo. Eu não vou contar todo o meu testemunho, mas a primeira vez que eu orei em línguas, eu ajoelhei no meu quarto para orar normalmente antes de dormir, e aquele negócio aqui dentro forte, e eu resolvi ter coragem de botar para fora, e eu falei em línguas. Falei em línguas. Jesus quer batizar você com o Espírito Santo, e quando nós orarmos, o Espírito Santo vai imprimir uma linguagem espiritual no seu interior, mas ele não vai falar por você. Se você ficar mistificando, achando que vai sair, vai pegar fogo na boca, você não vai falar. Mas se você for sensível e tiver fé para crer e falar,
você vai perceber que vai fluir. Pode ser poucas palavras, mas vai fluir. E à medida que você vai falando e vai continuar fluindo, à medida que você continuar praticando, vai aprofundando, vai fluindo. Porque eu sei o seguinte: o batismo no Espírito Santo é só mais um degrau, porque ainda tem muito mais. Eu quero muito mais na minha vida. Você quer? Você quer na sua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo hoje? Você pode ser batizado hoje, você pode ser batizado indo para casa, você pode ser batizado tomando banho, no teu quarto adorando ao Senhor, orando e adorando. Mas eu quero dizer, se você ousar e crer, Jesus vai batizar você agora. Se coloque em pé no seu lugar.